Olá, você está no Livro de Sergipe e hoje é um dia especial. Nós trouxemos aqui um intelectual, meu irmão maçom, um professor da Universidade Federal de Sergipe, do nosso Sergipe, né? E é o meu amigo Antônio Fontes Freitas. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Obrigado por nos dar esse prazer. E eu vou ler aqui um pouquinho da sua biografia. Antes de perguntar, porque eu ia perguntar quem era Antônio Fontes Freitas, mas eu tenho aqui e vou ler. Não é? Antônio Fontes Freitas é professor emérito da Universidade Federal de Sergipe, onde trabalhou durante 30 anos como docente e gestor, tendo ocupado os cargos de professor do Departamento de Educação, diretor do Colégio de Aplicação e presidente da Fundação Universidade Federal de Sergipe. E presidente também do Conselho Diretor por 2 mandatos. Na esfera estadual, ocupou vários cargos e funções, com maior ênfase na educação. Foi membro do Conselho Estadual de Educação durante 13 anos, chegando a ocupar a presidência. Foi diretor-geral de Educação do Estado, coordenador da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, secretário da Indústria e Comércio e Turismo, secretário de Ciências e Tecnologia, presidente da CODISE e presidente da COAB, e ainda na esfera federal. Trabalhou no Ministério da Educação e Cultura, em Brasília, de 1976 a 1979, onde exerceu o cargo de Direção e Assessoramento Superior, DAS, como assessor especial e chefe de gabinete do Departamento de Estado de Ensino Supletivo. Departamento de Ensino Supletivo. Nossa, quanta coisa meu irmão fez! E agora, escrevendo sobre Dom Luciano. Você quer falar um pouco sobre o livro? Acho que era interessante. Esse livro será lançado um dia, essas coisas todas. Faça um convite aí logo. Esse livro será lançado no próximo dia 28, segunda-feira, na Academia Sergipana de Letras, onde eu aguardo os amigos, os maçons, para prestigiar esse evento. Esse livro, basicamente, ele trata de 2 assuntos. O primeiro, onde eu faço uma introdução falando sobre a maçonaria. Isso com o objetivo de mostrar a importância da presença de Dom Luciano Cabral Duarte na vida maçônica sergipana e brasileira, que não dizer. Dom Luciano foi, de forma corajosa, o primeiro bispo no Brasil a falar numa loja maçônica, que foi na loja Cotinguiba, aquela situada na rua Santo Amaro, em 2 momentos distintos. No primeiro momento, Dom Luciano pediu autorização aos seus superiores, a começar pelo arcebispo de Aracaju, que à época era Dom... me falha a memória agora. É o arcebispo de Aracaju, Dom José Vicente Távora. Mas Dom José Vicente Távora, ele, um homem obediente à disciplina religiosa, ele de imediato disse: não, por mim está autorizado, mas eu não posso fazer isso. Vou consultar meus superiores. E ele consultou o Núncio Apostólico do Brasil, que por sua vez levou o pedido para o Vaticano. Esse pedido tramitou desde 1963 até 1967. Quer dizer, foi um longo caminho. Dom Luciano, então, recebeu a autorização. Mas por que essa autorização? É que naquela época havia muita
dissidência entre a Igreja Católica e a maçonaria, tendo inclusive o Vaticano, a Santa Sé, determinada a proibição de maçons católicos. Todo aquele maçom, todo aquele católico, aliás, que fosse iniciado na maçonaria, seria excomungado. Uma coisa terrível para a época, porque abalou as relações entre a igreja e a maçonaria. E como nós sabemos, a maçonaria é uma instituição milenar, uma instituição que trabalha a serviço dos povos. A maçonaria é uma instituição cujo objetivo principal é a fraternidade, é contribuir para um mundo melhor. Como? Através do amor, do aperfeiçoamento dos costumes, da tolerância, da prática da justiça, e isso é nobre para qualquer sociedade que se diz civilizada. Mas a igreja não entendeu assim por várias razões, principalmente de ordem econômica, nós sabemos disso. Mas hoje, graças a Deus, e principalmente devido à presença de Dom Luciano Cabral Duarte na loja Cotinguiba, houve uma mudança radical na relação entre a Igreja Católica Sergipana e a Igreja e a maçonaria. Então ele foi, em 1968, fez uma belíssima palestra, conferência, melhor dizendo, onde lotou as dependências da loja Cotinguiba, deixando muita gente do lado de fora, porque não havia mais espaço. A sociedade, que já conhecia Dom Luciano como sendo um dos maiores oradores sacros do Brasil, atendeu ao convite da loja Cotinguiba e se fez presente. Então, foi um marco na história da maçonaria sergipana. 3 anos depois, a loja Cotinguiba, em 1872, aliás, em 1972, completou 100 anos de existência. Aí, então, o venerável mestre da loja, chamado Carlos Teles Sattler, juntamente com o orador da casa, Rochinha, o José Francisco da Rocha, um homem conhecidíssimo da sociedade sergipana, foram novamente a Dom Luciano convidá-lo para fazer uma outra palestra. Dom Luciano atendeu ao convite, desta vez com muito mais facilidade, porque não precisou da autorização nem do Papa, nem do Núncio Apostólico, Dom Sebastião Baggio. Então, Dom Luciano, atendendo a esse convite honroso de Rochinha e de Carlos Sattler, foi à loja durante as festividades comemorativas do centenário da loja Cotinguiba e fez uma outra linda palestra. Só que, desta feita, Dom Luciano foi preparado para levar uma proposta aos obreiros da loja Cotinguiba, a fim de que eles pudessem ajudá-lo num projeto que ele desenvolvia em Sergipe, que foi a promoção do homem do campo de Sergipe, Procasa. Esse projeto começou em 1968 e foi até 1988, portanto, 20 anos. Eu diria que esse projeto, a Procasa, esse programa, ele foi o maior e mais importante trabalho social da Igreja Católica em Sergipe, comandado por Dom Luciano. Ele conseguiu promover o que nós chamamos de reforma agrária. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele conheceu de perto as dificuldades vividas pelo povo daquela região chamada Vale do Cotinguiba, que era uma reunião açucareira, onde era uma reunião rica, mas com a decadência dessa produção de cana-de-açúcar através dos engenhos, o povo passou a uma condição de miserabilidade. Então, Dom Luciano
conhecedor dessa situação, ele criou esse programa. E como funcionava esse programa? Esse programa, ele comprava as fazendas, dividia os lotes e entregava aquelas famílias que estavam sem condições de subsistência. Eram lotes de 10 tarefas cada um, onde a prioridade maior era aqueles que estavam desempregados. Esse programa contou com a ajuda financeira do governo do Estado, inicialmente através do governador Lorival Batista, que foi responsável pela compra da primeira fazenda. Mas, como eu dizia, e voltando à loja Cotinguiba, quando ele foi fazer aquela segunda conferência, ele propôs à loja que comprasse uma fazenda para distribuir com os camponeses da região do Vale do Cotinguiba. E a loja, conhecendo o trabalho de Dom Luciano, aprovou por unanimidade a compra dessa fazenda. Pouco tempo depois, Dom Luciano e Carlos Sattler assinaram a escritura de compra e venda dessa fazenda, que, aliás, eu trago no meu livro uma cópia da escritura dessa fazenda, onde Dom Luciano, de seu próprio desejo, batizou essa fazenda de Reconciliação. Daí o nome do meu livro ser Dom Luciano e a Maçonaria, a Reconciliação. O livro é esse. Muito interessante, muito interessante. Eu sabia dessa história, naturalmente, eu sou maçom e sou da loja maçônica Cotinguiba, e Carlos Sattler era nosso venerado na época que eu fui filiado à loja maçônica Cotinguiba. E eu contava, a propósito disso, um dia entusiasmado com o lançamento de um livro desse, acho que foi esse aqui, que nós fizemos lá esse aqui é o... Na Cotinguiba? Antologia Literária da Loja Cotinguiba. É um concurso literário que a gente fazia, se inscrevia muita gente e frequentava muita gente quando a gente... Aí eu dizendo todo entusiasmado, poxa, lotou mais de 600 pessoas, não sei quantos e tal. Aí uma pessoa lá, um daqueles mais velhos, não sei se foi Rochinha, ele disse, você precisava ver no dia em que Dom Luciano fez a palestra aqui. Não lotou a loja, não, lotou a rua. Exatamente. Então, eu achei interessante essa colocação. Eu diria que foi o maior evento cívico-religioso já existente no estado de Sergipe. Foi a presença de Dom Luciano. Ele marcou época. Mesmo porque Dom Luciano, depois dessas duas conferências que ele fez, eu digo que ele abriu portas para a melhoria do relacionamento entre a igreja e a maçonaria. Só para você ter uma ideia, naquela época, ou antes de Dom Luciano estar na maçonaria, alguns padres proibiam que maçons participassem das atividades da igreja. Por exemplo, ser padrinho de casamento, padrinho de batizado, participar das procissões, né, promovidas pelas paróquias. Mas depois da participação de Dom Luciano na loja Cotinguiba, como eu disse, ele abriu portas. Quando eu estava como grão-mestre da grande loja maçônica de Sergipe, eu convidei o bispo diocesano de Estância, Dom Marcos Eugênio, para fazer uma palestra numa loja em Lagarto, chamada Loja Luzes da Piedade. Ele aceitou de pronto. E, o melhor, ele levou consigo os párocos da sua jurisdição. Dentre eles, o pároco de uma das igrejas mais resistentes à participação dos maçons, que era a de Lagarto, dirigida por um grande amigo meu, e que já não mais se encontra entre nós,
e foi depois bispo de Propriá, Dom Mário. Dino Sivieri. Dino Sivieri. Mas ele era um ferrenho adversário da maçonaria. Por conta da sua origem italiana, ele tinha alguns problemas. Mas o Dom Marcos foi à loja Luzes da Piedade, isso porque Dom Luciano abriu caminho. Dom Luciano contribuiu para esse bom relacionamento. Então, quando ele foi a Lagarto, levou os seus párocos, daí em diante, a coisa mudou totalmente na região. Porque não só a presença dele, mas a participação dos párocos das várias igrejas fez com que a maçonaria crescesse. Daí em diante, eu fui convidado, uma vez, para fazer uma palestra sobre maçonaria na loja, aliás, na igreja Nossa Senhora do Bom Parto, em Itabaiana. Foi um outro fato social interessantíssimo, meu querido irmão, porque eu levei daqui de Aracaju 3 ônibus, todos com maçons, devidamente trajados como maçons, e a igreja estava lotada de fiéis. Então o padre permitiu que durante a missa eu ocupasse o espaço da homilia. Então, durante esse espaço, eu falei cerca de 25 a 30 minutos sobre a maçonaria e o relacionamento entre católicos e maçons. Foi um sucesso. Um sucesso porque, além do grande número de fiéis, nós tínhamos uma emissora de rádio local transmitindo aquilo ali, que levou a toda a região, né, através das zonas sonoras daquela rádio, a palavra do grão-mestre dentro de uma igreja católica, no momento que ainda existia resistência para o maçom ser católico. Muito bonito. Olha, você teve aí uma aula agora, né, sobre maçonaria. Eu, de vez em quando, sou chamado para falar sobre maçonaria. Quando eu for chamado agora, eu vou levar você. Sim, e aí, o livro tem uma segunda parte, você falou que é a segunda parte. Bem, a segunda parte eu me refiro praticamente ao desenvolvimento do programa Promoção do Homem do Campo do Sergipe, coordenado por Dom Luciano. É um programa fabuloso, porque não era um programa religioso, era um programa de educação, que incluía a religião. Então, os camponeses que recebiam as terras, eles participavam de movimentos educacionais, onde Dom Luciano levava os professores da universidade para fazer palestra lá no campo. Havia também um trabalho desenvolvido por um grupo de assistentes sociais da Cúria Metropolitana. À época, quem coordenava, ou seja, quem era a secretária executiva desse programa, era uma voluntária italiana chamada Enrica Menini. Ela, desde que chegou da Itália, ela trabalha como voluntária na Cúria Diocesana Metropolitana de Aracaju. E ela foi a secretária executiva durante 20 anos. Então, eu trouxe um depoimento dela sobre o funcionamento do programa que está contido nesse livro. É uma beleza, porque ela descreve com tanta clareza e com a sua vivência no programa, que ele era composto por professores, economistas, agrônomos, técnicos de nível médio da área da agricultura, assistentes sociais. Era um programa robusto que contava com a ajuda, com a colaboração de professores do governo do estado, através da Indagro, por exemplo, na época. Essa semana eu estive levando um convite para um colega de escola chamado Aloysio Siqueira, onde ele disse: Freitas, que beleza, eu trabalhei muito nesse projeto.
Olha que lindo. Eu conheci esse projeto. Eu recebia os pedidos de Dona Henrica, que, por sinal, eram muito rigorosos, muito exigentes, porque ela vivia aquela coisa como se fosse algo que lhe pertencia, com muito amor. Então, realmente, eu estarei lá, não apenas para prestigiá-lo, mas prestigiar todos aqueles que fizeram parte da promoção do Homem de Campo do Sergipe. Essa é a segunda parte do meu livro. Dia 28, então, Dia 28. na Academia Sergipana de Letras, lançamento do livro do meu irmão, Antônio Fontes Freitas, Dom Luciano e a Maçonaria, a Reconciliação. Quer saber um pouco mais sobre maçonaria, sobre reconciliação? Aqui. Vá, dia 28, a Academia Sergipana de Letras, que fica ali na Rua Pacatuba, 198, vizinho ao colégio. 288, desculpe o número, ele me corrigiu aqui. Vizinho ao colégio Tobias Barreto e a Aliança Francesa. Fica entre um e outro. Não tem errada falar. Queria o livro do meu irmão. Meu irmão, então, eu realmente fiquei muito feliz. Eu acho que hoje nós gravamos um dos programas mais bacanas, né? Porque a curiosidade que tem sobre o que é a maçonaria foi, de alguma forma, esclarecida. Só que, às vezes, pessoas ignoram, né? Mas é assim mesmo, né? Assim mesmo, tudo passa. O livro, meu querido irmão, ele, como introdução ao conhecimento da participação do Dom Luciano na maçonaria, eu faço algumas colocações interessantes sobre o que você está levantando, sobre essas dúvidas, porque ao longo dos anos, muitas lendas foram formadas, muitos mitos, né? Muitas histórias com né? Foram contadas, escritas e faladas. Então, eu falo nesse livro alguns detalhes objetivos, interessantes, que tentam desmistificar algumas dessas coisas. Dizer que maçom vira bicho é uma heresia, né? Que maçom se transforma em lobisomem para amedrontar as pessoas à meia-noite, que usa uma capa preta. Então, tudo isso eu esclareço nesse livro. Então, como você disse, quem quiser se aprofundar, é só ler esse livro. Dom Luciano e a Maçonaria. Olha, gente, é um livro que, além do conteúdo que já foi dito aqui, da letra grande, fácil de ler. Gente, vamos ler mais, né? E olha aqui, que os maçons usam uma capa preta, viram lobisomem e saem à noite amedrontando as pessoas, e uma infantilidade tão grande que a maçonaria é uma instituição secreta formada por homens que se reúnem para a prática de atos do mal. Não, não é não, gente. É prática de atos do bem. Aliás, nós só fazemos o bem. Infelizmente, não somos, em alguns momentos, compreendidos, mas o maçom... Eu digo sempre, meu irmão, que eu tenho duas coisas que eu faria novamente. A primeira era casar com a minha esposa, Maria das Graças. Eu casaria 100 vezes, se fosse possível, com a mesma mulher. A segunda era entrar para a maçonaria. Foram dois eventos que marcaram muito a minha vida. Então, maçom não é mal não, viu? Então, falei aqui com meu irmão. Eu queria deixar ele aí agora à vontade para fazer suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que queira esclarecer, estamos às ordens. Eu gostaria de agradecer a gentileza do estimado irmão para falar um pouco sobre o lançamento deste novo livro que farei no dia segunda-feira, o lançamento,
na segunda-feira, lá na Academia Sergipana de Letras, onde eu espero a presença maciça dos irmãos, principalmente da loja Coatigiba, porque lá foi o cenário da presença marcante de Dom Luciano Cabral Duarte. Eu digo marcante porque foi um fato que mexeu com a nossa instituição em Sergipe, no Brasil e no mundo, pela atitude corajosa de um bispo em falar para maçons dentro de uma loja maçônica. Parabéns, irmão. Infelizmente, você sabe, eu vou viajar, não vou estar aqui, mas logo em seguida eu vou adquirir o livro. Obrigado, meu irmão. Um abraço, muito obrigado. E você não saia daí, porque vai vir muita coisa boa ainda.